Mas em Marcos não tem nada de jumento e jumentinho. Em Lucas não tem nada a ver, não tem nada de jumento e jumentinho. Em João não tem nada de jumento e jumentinho. Mas o Espírito Santo quis confundir a mente dos crentes. Para fazer eles assim, e agora? Como que eu defendo essa contradição bíblica aqui? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, vou até soltar um short para vocês aqui agora, desse corte que eu apresentei lá no canal do Antônio Miranda, no Superchat, porque era um tema, as passagens mais engraçadas da Bíblia, e aí eu mandei o Superchat com isso daqui, e nem eles próprios que estavam ali acreditavam que Jesus poderia ter assentado sobre 2 jumentos. Realmente. Mas está dentro da sua Bíblia. Luiz Fernando falou assim, ó, boa noite, Mateus 21:7, Jesus sentando em 2 jumentos. Como é que é o negócio? Não, pera aí. Como é que é? Jumento. Jesus é o quê? Ele gosta de cara de jumento. Não, calma aí, Mateus 21:7. Não é possível. Mateus 21. Como que é? É o quê, meus irmãos? Como que é, Será que é isso mesmo? Como que é, minha criança? Vamos ver aqui, galera. Essa loucura. Ó. É muito bom, velho. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então é uma mãe e um filho aqui, pelo que eu entendi. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Caralho, Jesus andou em 2 jumentos mesmo, velho. É fake news da Bíblia. Fake news. Fake news da Bíblia aqui, ó. E sobre eles, é plural, né? Sobre os 2 jumentinhos. A jumenta mãe e o filhote, por exemplo, né? E puseram as vestes sobre eles, né? Então cobriram os 2 e Jesus foi no meio dos 2 assim, igual patrão, né? Igual patrão. Isso aí devia ser na época. Isso aí na época devia ser tipo assim, ó. Tô andando de Ferrari, né, gente? Sabe o que eu fiquei pensando? Tô andando de Lamborghini. E esta passagem contradiz os outros evangelistas que eu vou apresentar para vocês. E o mais engraçado, até teólogos famosos como Caio Fábio vai usar passagens isoladas do Antigo Testamento dizendo que Jesus está cumprindo uma suposta profecia de Zacarias. Isso tudo é cultural, ele estava cumprindo a profecia que dizia, aí vem o teu rei humilde. Os caras nem veem que o texto do Velho Testamento que profetiza isso, sim, diz, aí vem, ó Jerusalém, montado em jumento, filha de jumento, o teu rei humilde. Ele cumpriu isso. Aí diz lá, para cumprir-se a escritura. Vou mostrar para vocês também o paralelismo entre Mateus, Marcos, Lucas e João desta passagem. E vou mostrar que contém incoerências, deturpações entre todas essas 4 passagens. Exatamente, depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione, o meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, como vocês viram na introdução, tudo que eu expliquei, coloquei também o vídeo do Superchat lá no canal do Antônio Miranda, sobre a passagem engraçada aí, sobre Jesus sentando em 2 jumentinhos, né? Sobre a mãe e sobre o filhote. E também, agora, Caio Fábio, isolando o texto lá de Mateus, que isola o versículo lá de Zacarias, para dizer que Jesus estava cumprindo uma suposta profecia, né? Que na verdade, deixa eu explicar para vocês, quem está escrevendo, quem detém o poder da caneta, está escrevendo ali, ele não é testemunho ocular dos fatos, ele não está presente ali, ele está criando uma história. Então, ele pode escrever qualquer história. Então, Jesus achou um jumentinho e ele montou sobre ele. E as pessoas chamavam Bendito Rei de Israel, que vem do Senhor. Ele está criando uma história. Assim como qualquer escritor cria a sua narrativa. É isso que vocês têm que entender. Não é porque está escrito assim, assim diz o Senhor, porque é algum Deus ou um Senhor que está dizendo. Então Jesus andou sobre as águas. Realmente Jesus andou sobre as águas? Ou o escritor da narrativa está criando uma história? Porque, como diz o nosso amigo RC,
papel aceita tudo. Papel aceita milagre, papel aceita morto ressuscitar, papel aceita paralítico andar, cego enxergar, multiplicação de pães, multiplicação de peixes. Papel aceita machado flutuar, papel aceita mar se abrir, papel aceita cobra falar, aceita mula falar, papel aceita o martelo soltar raio, papel aceita vários tipos de ficção, qualquer tipo que você quiser criar de personagem poderoso, papel aceita um judeu voador. Exatamente. Então, o papel, quando eu pego um papel e uma caneta, eu posso escrever qualquer tipo de narrativa e criar qualquer tipo de história. Mas aquilo que eu estou escrevendo é a verdade? Realmente aconteceu? Ou aquilo ali não passa de ficção? Por isso que dentro das passagens da Bíblia, você vai encontrar vários tipos de contradições. E uma coisa que eu tenho que explicar para vocês antes de apresentar esses versículos aqui que se contradiz. Mateus não foi Mateus que escreveu. Lucas não foi Lucas que escreveu. Marcos não foi Marcos que escreveu. Os evangelhos eram anônimos. Anônimos. Não tinha nome dos autores. Isso se dá posteriormente, a partir do 2º século. Não tinha nome, ok? Então é um pai da igreja que vai selecionar e colocar o nome ali e vai chamar, e tem um porquê, tem toda uma história que depois eu vou trazer para vocês aqui no canal, o porquê que ele nomeou o nome dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, exatamente. Então, mas vamos voltar aqui. Quando Mateus está sentado, Lucas não está do lado dele, comparando. Marcos também não está junto. João também não está junto, fazendo ali um paralelismo, acompanhando. Os 4 que escreveram não estavam presentes, não eram testemunha ocular. Eles também não assentaram numa mesa redonda, ou seja, quadrada, e falaram assim, ó, eu vou contar minha história aqui assim, 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 assim. Ó, mas não vai colocar igual não, porque senão dá plágio, tá? Eles não estão reunidos escrevendo as suas escrituras, as suas histórias, a sua criação. Então, ali, eles escrevem cada um segundo o que lhe convém, segundo a narrativa do escritor. Não é Mateus que está escrevendo, entenda o que eu estou falando, não é Mateus que está escrevendo, não é Marcos que está escrevendo. É alguém que tem o poder da caneta que está escrevendo uma história igual, mas com contextos e palavras diferentes e que se divergem, por isso a contradição. Só desse fato de ter as contradições, a inerrância bíblia, a inspiração divina já foi pro espaço. Mas como assim, Fernando? Porque eu vou mostrar para vocês aqui coisas que atrapalham. Porque como pode ter tanta contradição igual contém nesses textos entre Mateus, Marcos, Lucas e João? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe algumas traduções, porque original não tem, não existe original, tudo é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, tudo adulterado. Mas as traduções que nós temos da Bíblia, que o crente diz que é palavra de Deus, aí eu trago para vocês aqui e faço um paralelismo das cópias, porque não existe original. E aí, dos códices mais antigos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Presta bem atenção. Isso daqui é passagem de Mateus, capítulo 21, versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, presta atenção. Trouxeram o quê? A jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles, plural, jumenta e jumentinho. Puseram em cima deles as suas vestes. E sobre elas, Jesus montou. O que está dizendo aqui nesse versículo? Que colocaram as vestes de Jesus, colocaram as suas vestes em cima do jumento, da jumenta e do jumentinho, e sobre elas o quê? Sobre as suas vestes, Jesus montou. Pergunta, colocaram as vestes deles em cima de quem? Da jumenta e do jumentinho. Se colocaram em cima dos dois, e Jesus montou em cima das vestes, Jesus montou em cima dos dois. Como pode Jesus andar em cima de 2 jumentos ao mesmo tempo? Ah, Fernando, mas outra tradução vai dizer outra coisa. Beleza, aqui ó, Almeida, revista e atualizada.
Vamos agora para Almeida, revista e corrigida. Se é corrigida, não tem inspiração divina, né? Trouxe a jumenta e o jumentinho. De novo, os dois. E sobre eles puseram seus vestidos. E fizeram-no assentar em cima. Em cima de quem? Da jumenta e do jumentinho. Não adianta você tentar fazer malabarismo, que aqui não vai funcionar, não. Não vou defender a Bíblia, não tem viés religioso aqui. Aqui está colocado os vestidos em cima da jumenta e do jumentinho. E fizeram-no assentar em cima. Em cima de quem? Da jumenta e do jumentinho. Contexto. Agora vamos para a tradução brasileira. TB. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Agora eu pergunto para você, por que trouxeram a jumenta e o jumentinho? Com a intenção de trazer os dois. Aqui nesse esse texto. E puseram sobre eles as capas e fizeram-no montar. Em cima de quem? Jumento e jumentinho. Porque se eles quisessem que Jesus montasse só em cima de uma jumenta, era só trazer uma jumenta ou um jumento. Não importa. Era só trazer um jumento. Mas não. Aí, o Espírito Santo de Deus, que quer fazer uma confusão na mente das pessoas, ele vai trazer aqui jumenta e jumentinho. Mas em Marcos não tem nada de jumenta e jumentinho. Em Lucas não tem nada a ver, não tem nada de jumenta e jumentinho. Em João não tem nada de jumenta e jumentinho. Mas o Espírito Santo quis confundir a mente dos crentes. Para fazer eles assim, e agora? Como que eu defendo essa contradição bíblica aqui de Mateus? E lembrando que Marcos, presta bem atenção, tá? Marcos, segundo a Academia Teológica, é o primeiro livro a ser escrito. Então, se contém erros aqui em Mateus, que mostra jumenta e jumentinho, então Mateus também não é inspirado pelo Espírito Santo. Se você defende que Marcos é inspirado e Mateus tem um problema, então a inerrância aqui de Mateus já caiu por terra. Então, um livro que está contido dentro da Bíblia, que você acredita que é a palavra de Deus, já foi pro beleléu. Porque contém erros. Mas eu vou mostrar mais problemas para vocês. Presta atenção. E de aldeia que está de frente de vós, Jesus ordenou aos seus discípulos. Eu vou mostrar uma contradição aqui dentro para você de um texto de outra passagem, tá? Jesus manda os seus discípulos e vai falar assim para eles: encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho. Uma jumenta e um jumentinho. Com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Traz os dois. E se alguém vos disser alguma coisa, quer dizer, Jesus manda. Olha o B.O. Isso aqui é furto, tá? Jesus manda os seus discípulos ir numa aldeia, pegar uma jumenta e um jumentinho, que não era dele. Vai numa casa aí do seu vizinho, entra lá e tenta pegar a bicicleta, a moto, o carro dele na garagem. Entra lá. O que é isso? O que qualifica isso? Furto. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Quer dizer, o meu pai precisa do seu carro. E daqui a pouco ele devolve. Como assim? Dizei, ora, aí vem a mentira de Mateus e dos escritores do Novo Testamento. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, Mateus, que está lendo Zacarias, ele escreve o personagem, cria a narrativa, encaixa Jesus ali e fala assim, isso aqui que está lá em Zacarias é cumprimento em Jesus. Então, na carta, ele faz Jesus andar sobre o jumentinho. Ele cria uma narrativa. Mas Jesus realmente andou sobre uma jumenta? Ou sobre uma jumenta e um jumentinho? Ou é uma historinha criada para boi dormir? Me encontre em algum historiador, porque isso aqui foi fenomenal, segundo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. De alguém que se torna rei, não pelo Império Romano da época, não pelo judaísmo da época, mas segundo o escritor da narrativa, ele se torna rei, não sei aonde, porque Jesus nunca foi rei de Israel, nunca reinou sobre Israel, nunca cumpriu nenhuma profecia do Antigo Testamento, não reconstruiu o templo, não fez nada.
Mas o escritor da narrativa quer colocar Jesus como rei. Como se ele entrou cumprindo Zacarias, descartando todas as outras profecias do messianismo do Antigo Testamento, que não se encaixa nele, ele não cumpre. E aí, ele pega um trecho isolado de Zacarias, falando que Jesus se cumpriu. Então, o cara que está escrevendo Mateus ali, ele pega um verso isolado e fala, Jesus cumpriu. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu pego 3, 4 versículos aqui e apresento para vocês, tem crente que escreve aqui, ó, Luiz Fernando, texto sem contexto, é pretexto para heresia. Peraí, mas Mateus e os evangelistas que usaram passagens escritas assim, ó, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião. O versículo 5 é um versículo isolado de Zacarias. Você não vai criticar os evangelistas ali do Novo Testamento? Que eles usaram o versículo isolado? Porque o contexto anterior e o posterior se encaixa em Jesus? Responda para mim. Quer dizer, eu uso aqui vários versículos, você fala, texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas os evangelistas utilizam um verso isolado para dizer que é cumprimento em Jesus. Aí você não critica? Não. Os evangelistas cometem heresia o tempo todo usando versículo isolado. E você não fala nada. Que legal, hein? Então é 2 pesos, 2 medidas. Para mim serve, mas para o escritor sagrado seu não serve. Ah, interessante. Parabéns para você pelo seu julgamento. 2 pesos e 2 medidas. Presta atenção. E indo seus discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara, furtar um jumento, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Presta bem atenção nisso, tá? Trouxeram os 2. E sobre eles puseram as suas vestes. E fizeram-no assentar em cima. Em cima de quem? Da jumenta e do jumentinho, aonde eles colocaram as suas vestes. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e se espalhavam pelo caminho. E gritavam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nenhum escritor, historiador, ninguém da época de Jesus escreveu sobre esse fenômeno. E muitíssima gente estendia as suas vestes. Caramba, o que mais tinha lá era testemunha segundo o texto. E ninguém escreveu isso aí, só está dentro da sua Bíblia. É que nem a historinha que contei lá sobre os mortos ressuscitaram, entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos. Nenhum historiador na época, não existia historiador na época, não existia. Mas na hora para defender Jesus, é uma passagem interpolada lá de Joséfo, aí o historiador Joséfo funciona. Aí o Joséfo, historiador da época, aí serve. Mas nenhum historiador da época de Jesus, não existia historiador da época de Jesus, para relatar esses fenômenos de multiplicação de pão, multiplicação de peixe, Jesus andando sobre as águas. E na verdade, o escritor estava ali, no barco. Ele viu Jesus andando nas águas? Ele viu? O escritor da narrativa, ele viu? É a perguntinha que eu faço para vocês. Então, o escritor de Mateus, ele vai trazer que tem o quê? Uma jumenta e um jumentinho. E ele manda furtar ainda. Ele manda na casa de alguém e fala assim, ó, pega lá. E fala que depois eu devolvo. Olha a patifaria da Bíblia. Olha em Marcos. Vamos ver se vai dizer a mesma coisa? E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disseram-lhes, ides à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali entrares, encontrarei preso um jumentinho. Opa! Então, o que aconteceu lá com Mateus? Mateus, ele tem o costume de duplicar, como explicou o Ronaldo do canal Analisando a Escritura, muito bem. Mateus, ele tem mania de fazer duplicada do que Marcos e os outros evangelistas fizeram, principalmente Marcos. Ele vai colocar 2 cegos, 2 jumentos, ele vai colocar 2 endemoniados gadarenos, ele vai duplicar. Então, ele vai encaixar uma jumenta e um jumentinho lá em Mateus. Só que Marcos é o mais antigo, segundo historiadores, segundo os teólogos que defendem que a Bíblia, as datações da Bíblia, que o livro de Marcos é o mais antigo. Já conseguiram datar sobre isso aí. Então, Marcos vai dizer o seguinte, que disse-lhes, ide à aldeia de fronte de vós, e ali
você vai encontrar um jumentinho preso. Cadê a mãe dele? A pergunta não quer calar. Cadê a jumenta? Aqui só apresenta jumentinho. Sobre o qual ele vai criar uma história ainda. O qual ainda não montou algum homem algum. Soltai-o e o trazei-mo. Furto de novo, tá? E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Aqui já vai dizer que logo vai deixar você trazer. Quer dizer que se nenhuma pessoa aparecesse no momento, eles poderiam pegar sem pedir autorização. No outro texto vai dizer que já devolvemos para você. Ele vai usar, depois devolve. Aqui não. Aqui vai dizer que e logo o deixará trazer para aqui, para Jesus. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta. É outra história. Entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram. Presta atenção que Marcos, eles não sabem nem quem que é as pessoas que vai conversar com os dois discípulos. Ele não sabe quem que é. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Marcos vai falar, e Marcos é o mais antigo, tá? Que alguns dos que ali estavam, ele não vai falar se é o dono, se é o vizinho, não, é alguns dos que ali estavam. Vamos ver, em outro evangelho, o que vai dizer sobre essa narrativa? Mais uma contradição? Aí ele vai falar assim, e alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Cadê a jumenta aqui? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Como se, o meu Senhor mandou pegar aqui, como se ele tivesse autoridade ali para mandar nas aldeias, nos lugares. Como se ele, se falasse que era para Jesus, está liberado. O escritor da narrativa está demonstrando isso. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele, cadê o plural? As suas vestes. E assentou-se sobre ele. Então, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Jesus sentou sobre a jumenta, sobre o jumentinho ou sobre os dois? Responda essa crente. Vamos ver o que vai dizer João, capítulo 12, sobre essa mesma história? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa de Jesus, vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel. Quando que Jesus foi rei de Israel? Quando Jesus reinou sobre Israel? Mas a historinha aqui narrada, o escritor narrativa vai colocar Jesus como rei de Israel. Mas Jesus foi rei de Israel? Não. Que vem em nome do Senhor. E achou Jesus... Opa, peraí! E achou Jesus o jumentinho e assentou-se sobre ele. Como está escrito... Não. Peraí. Aqui Jesus não manda dois discípulos e não dá uma regra para eles? Dizendo, vai lá e se perguntar alguma coisa, fala que é para mim, eu os deixarão? Ou então, fala que depois eu devolverei? Não, mas aqui João vai dizer que achou Jesus. Aqui é Jesus que acha o jumentinho. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele. Onde está a narrativa que Jesus passa todas aquelas regras para os discípulos e que eles colocaram as suas vestes sobre o jumentinho e colocou Jesus lá em cima? Responda essa crente. Aonde está? Toda a narrativa dos outros evangelistas. E não vem com malabarismo que falar que um evangelho harmoniza com o outro, tá? Não venha com esse malabarismo. Porque quando o escritor de Mateus está escrevendo, ele não está escrevendo para harmonizar junto com Marcos, não. E para harmonizar junto com Lucas e com João. Não. Um evangelho não harmoniza com o outro. Separe os escritores. Cada um está escrevendo a sua história. Não venha com esse malabarismo para tentar justificar e defender esse livro que de sagrado não tem nada. O maior malabarismo que eu já escutei até hoje é falar que os evangelhos se completam. O que um omitiu, outro colocou.
Então, o Espírito Santo, que é o centro deste livro, ele esqueceu de avisar Marcos, Lucas e João que era uma jumenta, é um jumentinho, e não só uma jumenta, ou só um jumento. E ele esqueceu também de contar a historinha de que Jesus manda 2 discípulos, e ainda fala, se alguém perguntar o porquê que eu estou furtando, você fala tal coisa. Aonde está essa história aqui em João? Responda essa crente. E achou Jesus o jumentinho e assentou sobre ele. Então aqui Jesus acha o jumentinho. Não tem nada de história de discípulo procurando, porque Jesus mandou e conversa com quem perguntou por que está pegando o jumentinho. Não tem nada dessa história. Aí no 15 vai tentar encaixar Jesus lá em Zacarias. E achou Jesus o jumentinho e assentou sobre ele, como está escrito. Como está escrito. Escrito aonde? No Antigo Testamento. Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Pelo menos nessa parte aqui, esses evangelistas aqui respeitam, ao contrário de Mateus, que não respeitou o Antigo Testamento. Mas, da mesma forma, ele está isolando versículos. E eu vou mostrar para vocês lá em Zacarias por que eles estão isolando versículos. Se encaixa realmente em Jesus? E Lucas vai dizer o seguinte, ó. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Aqui em Lucas já vai apresentar que mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte aí, ao entrares achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e o trazei-o. Furto. Furto. E se alguém vos perguntar, porque tem dono, se pergunta, é porque tem dono, por que o soltais? Assim lhe direis. Se está dando satisfação porque alguém tinha dono. Porque o Senhor precisa dele. E indo, os que havia sido mandados o acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, cadê a jumenta aqui? Vou repetir várias vezes. E quando soltaram o jumentinho, seus donos... Opa! Então quer dizer que Lucas sabia quem que era o dono do jumentinho? Peraí! Lucas sabia que eram os donos, porque ele taxa. Presta bem atenção. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram... Peraí, vamos voltar? Aqui eu vou mostrar para você tintim por tintim. Eu falei para vocês no início, tá? Ó. E alguns dos que ali estavam lhes disseram. Ué, mas não é mais os donos? Marcos, que é o evangelho mais antigo, não sabia quem que era o dono do jumentinho? E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis? Soltando o jumentinho? Por que vocês estão furtando o jumentinho? Aqui no mais claro e bom som. Porque se estão cobrando os 2 porque estão soltando, é furto. Por que vocês estão pegando os 2 jumentinhos aí? Aí assim, o meu Senhor mandou. É furto. Então Jesus, ele manda seus discípulos furtar. Tira essa narrativa, ó, presta atenção para você entender, antes de você surtar nesse vídeo. Tira essa parte aqui, ó. Essa parte que encontraram eles pegando. Os donos, ou então alguns dos que ali estavam. Tira. Como se não tivesse essa passagem. Então os discípulos vão lá na aldeia. E o jumento tem dono, tá? Aí eles chegam lá. Desata o jumentinho e traz. Aí os donos vai lá pegar o jumentinho para ir fazer compra. Para fazer alguma coisa, pegar água. Porque não tinha Sabesp, não tinha Corsã, não tinha nada por perto, né? Tratamento de água, então eles tinham que ir nos poços com baldes do lado, um cesto para poder pegar água. Então eles pegaram o jumentinho, foram lá desatar. Quando chega lá, cadê meu jumentinho? Aí eu falo assim, vou contar um segredinho para você aí. Jesus, personagem criado no Novo Testamento, furtou, mandou 2 dos seus discípulos furtar.
Mas o escritor da narrativa, para dar uma justificativa da criação dessa história, ele vai colocar lá que, se perguntar, você responde tal frase. Porque o que Jesus, se perguntar, olha o que eu estou colocando, olha que está no texto. Se por acaso alguém vos disser, por que fazeis isso? Se alguém perguntar, por que você está furtando? Aí você responde, é para o meu senhor. Mas se ninguém perguntar, será furto. Que na verdade é furto, né? Só que é qualificado, é quando pega no flagrante. Eu fui segurança por 18 anos e estudei leis. Tá? Isso daqui é gravíssimo que aconteceu na narrativa. Tá, ok? É gravíssimo. Contém vários problemas aqui. E eu, como segurança, eu deixaria esses 2 discípulos pegar o jumento. Sem a autorização prévia dos donos. Mas Marcos não sabe de quem que é. Marcos não sabe. E alguns dos que ali estavam. Peraí, mas Lucas sabe. Os seus donos lhe disseram. Caramba! Então quer dizer que Lucas, que não é inspirado pelo Espírito Santo, porque foi escrito por conveniência para Teófilo, tá? No primeiro capítulo, tá? Conveniência não é inspiração. Tá escrito no primeiro capítulo, tá? E foi escrito para Teófilo, um cara da alta cúpula ali. Então, aí, Lucas, que não é inspirado, ele vai falar quem que era. Que eram os donos. Mas os outros não sabem quem que é. Então, meus queridos, eu mostrei para vocês. Caio Fábio isolando o texto. Os escritores do Novo Testamento isolam o texto. Agora eu vou mostrar para vocês Zacarias. Vamos ver se realmente Jesus cumpre este versículo isolado ou isola o texto. Vamos ver se Jesus cumpre o contexto de Zacarias. Se você quiser pegar desde o início, no versículo 1 de Zacarias 9, pode pegar. Vou ler a partir do 9 aqui para vocês verem. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Peraí. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. No contexto aqui, Salvador é salvador de almas? Outro problema aqui. O teu rei virá a ti. Jesus foi rei de Israel? Jesus foi empossado como rei de Jerusalém? Não, né? Então, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então aqui já refuta Mateus. Só com isso aqui eu podia parar. Só isso aqui, ele já mostra que não tem jumenta e jumentinho. Acabou. A inspiração divina. E, agora vamos lá. O texto não para aqui no versículo 9. Como o escritor dos evangelistas vai colocar Jesus. Como Caio Fábio tentou encaixar Jesus. Não para aqui. Continua. E destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém. Peraí, tem o texto, seu contexto. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei, tem um contexto, continua, não para ali não, tá? E destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações. Jesus cumpriu isso? E o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Seu domínio. Jesus domina tudo? Hã? Ele anunciou a paz entre as nações? Onde Jesus cumpriu isso? Ou houve guerra até a destruição no ano 70, que destruiu Jerusalém e o seu templo sagrado? Aonde Jesus cumpriu isso daqui, o contexto? Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Porque curvei Judá para mim. Enchi com Efraim o arco. Suscitei aos teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor, não é Jesus não, tá?
E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor, Jeová, fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, isolar o versículo 9 para tentar encaixar Jesus lá no Novo Testamento, como os escritores do Novo Testamento faz, cometendo heresias, uma regra que vocês mesmos, cristãos, escrevem aqui no comentário e também está na teologia cristã, tá? Texto sem contexto é pretexto para heresia, mas vocês fazem isso, vocês usam o versículo isolado do Antigo Testamento para falar que é cumprimento de Jesus. Mas quando você lê o contexto, Jesus cumpriu tudo isso? É sobre Jesus que está falando sobre isso aqui? Jesus foi rei de Israel? Jesus anunciou a paz, e anunciar a paz é trazer paz, tá? Não é só falar, não. É falar que vai haver paz em Jerusalém, e que o domínio dele, ele dominará, estenderá de um mar ao outro, e de um rio até a extremidade da terra. Quando isso que Jesus cumpriu naquele século, naquela época, quando Jesus foi aclamado rei, quando Jesus ali, quando estava em vida, ele cumpriu isso? Que o domínio dele se estendeu? Responda essa crente. E sem manobras? Olha só. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Quando isso se cumpriu na época de Jesus? E o Senhor, seu Deus, naquele dia, o Senhor, seu Deus, não é Jesus não, tá? O salvará como o rebanho do seu povo, como as pedras de uma coroa. Eles serão exaltados na sua terra. Quem? Jerusalém, Israel, será exaltado na sua terra. Quando que Israel foi exaltado na sua terra na época de Jesus? Que o Império Romano comandava ali? Não, né? Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer, os jovens, os moços, as donzelas. Quando foi que tudo isso aconteceu na época de Jesus? Quando Jesus cumpriu tudo isso? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. O que mais vocês cometem dentro da Bíblia, usando até os autores do Novo Testamento que cometem essa heresia, é texto fora do contexto. Porque sem texto fora do contexto, vocês não conseguem fazer uma hermenêutica correta do texto. Então, a todo momento, os evangelistas estão cometendo essa heresia e vocês repetem. E quando eu trago um vídeo aqui, vocês falam assim, heresia, porque você usou um versículo isolado, Fernando. Mas vocês não fazem isso? Sem o contexto, presta atenção, vocês não conseguem cumprir uma profecia de Jesus se vocês usarem o contexto. O contexto refuta vocês. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.